Essa palavra eu tenho certeza que vai renovar a sua fé, vai renovar a sua esperança, vai trazer fortalecimento para você. E através de você, por meio dessa mensagem, outras pessoas também receberão fortalecimento e o renovo da parte de Deus. Você crê nisso? Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Então vamos ler a palavra do Senhor que está no livro dos Salmos, capítulo 42, verso 11. Salmos 42, verso 11. A palavra de Deus diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Pai, em nome do nosso Senhor. Pai amado, nós pedimos ao Senhor mais uma vez, por graça e misericórdia, que o Senhor fale conosco. Senhor, a Tua palavra foi lida, e apesar de nós, Senhor, das nossas debilidades, cada um de nós que estamos aqui, da porta ao altar, apesar, Deus amado, das nossas falhas, nós confiamos na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia. Confiamos que mais uma vez, Deus, o Senhor falará conosco, não nos deixará sem o som da Tua voz. Por isso te peço, Deus, como de costume, Pai, que não seja a voz da minha alma a ecoar na mente e no coração deles, que não seja a vontade do meu coração, Deus, falando com eles, mas que seja a palavra do Teu Espírito, que seja o som da Tua voz, penetrando, Deus amado, no ser dos Seus filhos e filhas, na completude do ser deles, corpo, alma e espírito. E que essa palavra, Deus, possa trazer para a glória do Teu nome o renovo necessário, a transformação necessária, a esperança que vem do Senhor. É o pedido que nós te fazemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Queridos, existem momentos da vida que as dificuldades, as lutas, as aflições, elas parecem roubar nossa esperança. Nesses momentos, parece que não tem o que fazer. Todo mundo já viveu isso em algum momento. Talvez você vá viver em alguma situação da sua vida, aquela fase em que você olha e fala, eu não sei como resolver esse problema. Parece que não tem uma luz no fim do túnel, parece que não tem solução para aquela questão. Mas nós sabemos que a esperança é algo muito importante, muito importante. Por meio da esperança, que nós conseguimos acordar no dia seguinte acreditando que esse dia vai ser melhor. É por meio da esperança que nós conseguimos crer que o próximo ano vai ser melhor que esse. É por meio da esperança que nós mantemos uma firme confiança de que no final dessa situação, no final do problema, no final da luta, no final da dificuldade, vai ter solução. Mas não é qualquer esperança que nos mantém de pé. Não é a esperança na esperança. A esperança não é um ser poderoso. A esperança não é Deus. É a nossa esperança em Deus que nos mantém de pé. É a nossa esperança em Deus que nos mantém acreditando em tudo isso que eu acabei de falar aqui. Mas a esperança que permanece em nós, e essa esperança em Deus, ela só pode realmente pulsar na nossa vida, transbordar em nós, se ela vier de Deus, se for uma esperança que vem de Deus. E em nome de Jesus, é isso que Deus quer fazer, é isso que Deus vai fazer. Ele não quer, Ele vai fazer aqui nessa noite. Ele vai colocar em você, em nós, uma esperança que vem dEle. Uma esperança transbordante, uma esperança que vai alcançar outras pessoas. Sabe, tem pessoas que entrou aqui nessa noite, tem pessoas que estão diante dessa mensagem, que estão desanimadas, estão desesperançosas. O desespero é a ausência da esperança. Mas Deus vai te dar uma nova esperança. Não a esperança fundamentada em palavras humanas, não uma esperança baseada em promessas de homens, não uma esperança fundamentada nas coisas desse mundo, mas a esperança que vem de Deus. Essa esperança supera até, sabe, as maiores expectativas
de qualquer ser humano. A própria Bíblia nos mostra isso, nós vamos ver. Quando nós olhamos, por exemplo, para o texto de Romanos capítulo 4, no verso 17, diz assim, como está escrito, aqui Paulo falando sobre Abraão, ele diz, como está escrito, eu constituí, Deus falando, Paulo lembrando, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, ou seja, Abraão é nosso pai aos olhos de Deus, em quem ele creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Abraão, contra toda a esperança humana. A esperança humana é limitada. Por isso que a mensagem de Deus para nós nessa noite é uma esperança que vem de Deus. Talvez até hoje a sua esperança estava sendo a esperança humana, mas a esperança humana é limitada. Ela se limita ao tempo, ela se limita às circunstâncias ao redor. A esperança humana se limita a tantas coisas. Quando a esperança humana acabou a respeito de Abraão, olha, Abraão já tem 100 anos, quase 100 anos, não vai ter filho. Até ali a esperança humana estava, mas ele creu contra a esperança. Que esperança? Que esperança foi essa que ele creu contra ela? Ele creu contra a esperança humana, a esperança natural, que é limitada. E em esperança, e que esperança foi essa? A esperança dele em Deus, na palavra de Deus, no poder de Deus, na promessa de Deus. Ele creu em esperança contra a esperança. E por fé ele viveu a promessa de Deus, e ela se cumpriu. E eu declaro na sua vida, em nome de Jesus, que a esperança que vem de Deus será derramada sobre você e eu, sobre cada um de nós, sobre você que está diante dessa mensagem. E nós vamos entrar em 2024 crendo na esperança, mesmo contra toda a esperança humana. Onde a esperança humana se limita, nós vamos continuar crendo, porque a nossa esperança vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ao primeiro ponto dessa noite. A esperança que vem de Deus, queridos, é a âncora da alma. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Hebreus capítulo 6, verso 19. Diz assim: temos essa esperança como âncora da alma. Você sabe o que é uma âncora? Preste atenção aqui. Sabe o que é uma âncora? Âncora, em relação ao navio, é algo muito pequeno. Se você olhar para um navio, por mais imensa que seja a âncora do navio, a nosso respeito, em relação a nós, em relação ao navio, ela é algo pequeno. Mas aquela âncora tem a capacidade de manter o navio preso, parado, sem que ele saia da rota no meio das tempestades. Quando uma tempestade vem, quando uma tempestade começa a bater, se o navio não tiver uma âncora, a tempestade vai jogar ele para um lado, para o outro, ele vai sair da rota, ele vai tomar uma outra direção. Mas a âncora é liberada. E ela mantém o navio ali, firme. Ainda que ele balance para um lado, para o outro, ele não vai sair do caminho, ele não vai sair da rota, ele não vai sair da direção. Quando a Bíblia fala que nós temos uma esperança, que é a âncora da alma, é sobre isso que está falando. Talvez você vire e fale assim, mas a minha esperança é tão pequena. Eu tenho uma esperança tão pequena de conseguir resolver esse problema, porque o problema já está perdurando há tanto tempo. Ei, essa é a esperança humana. Mas a esperança que vem de Deus vai fazer com que você, mesmo contra essa esperança humana, continue crendo que Deus vai fazer um milagre. A esperança é a âncora da alma. Ela não permite que você saia do caminho, que você saia da rota. Enquanto algumas pessoas, quando vem a tempestade,
elas são levadas para lá e para cá, e elas acabam saindo do caminho, saindo da rota. Quem tem a esperança firmada em Deus, por meio do precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, pelo sacrifício que Ele fez por nós, quem tem a esperança real de que Ele ressuscitou no terceiro dia, subiu assunto aos céus e está à direita do Pai e intercede por nós, quem tem essa esperança, meu irmão, a tempestade pode se levantar, porque tempestades se levantam para todos, tempestade se levanta para quem está firme na palavra e para quem não está firme na palavra. A diferença é que quem está firmado na palavra de Deus não vai sair da rota, vai continuar no caminho, vai balançar para lá, vai balançar para cá, mas vai permanecer de pé, vai permanecer firme. É isso que Deus vai dar para você e eu, a graça de termos uma fé inabalável. A esperança que vem de Deus, em segundo lugar, é confiante. Meu irmão, todo mundo pode olhar e falar assim, ó, eu não consigo ver jeito para isso. Aí a partir de hoje, você vai começar a enxergar e até a declarar assim, ó, mas é porque a esperança que você tem é a esperança humana. A minha esperança vem de Deus. A pessoa fala, eu não consigo ver solução para esse problema. Você diz, mas eu consigo ver, porque Deus está nesse negócio. Deus está na minha vida. Deus está comigo. E eu sei que Ele pode fazer. Eu sei que Ele tem todo o poder. Quando as pessoas começarem a liberar palavras de desespero, de desesperança, você vai continuar declarando a sua confiança em Deus, porque a âncora da alma, essa esperança firme na palavra de Deus, vai estar fundamentada em você. E você, confiante em Deus, você sem duvidar da palavra de Deus, você vai dizer, eu continuo crendo, Deus pode fazer. A esperança que vem de Deus, ela é confiante. Olha o que diz Jó capítulo 11, verso 18. Jó 11, 18. E levanta sua mão para você tomar posse dessa declaração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em 2024. Não só em 2024, a partir desse momento, a partir dessa palavra, a partir dessa declaração, isso vai se cumprir na sua vida. É isso que vai se manifestar na sua vida em nome de Jesus, eu declaro isso. Diz assim a palavra do Senhor, você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não importa quais as circunstâncias que vão estar ao seu redor. Não importa quais as circunstâncias que estarão ao seu redor. Não importa o que as pessoas estarão dizendo. Não importa como o mundo estará ao seu redor. Você vai manter a sua confiança no Senhor. Você vai permanecer com a sua esperança firmada em Deus. Por causa dessa esperança que Deus está liberando hoje. Meu irmão, por isso que eu digo, para cada culto Deus tem uma unção. Tem gente que vira e fala assim, eu vou no domingo, mas na quinta não vou. Ou então, eu vou na quinta, porque no domingo eu não vou. Não é a mesma unção para todos os cultos. Para cada culto Deus tem uma palavra. Para cada culto Deus tem uma manifestação de poder. Para cada culto Deus tem uma unção para liberar sobre a sua vida, para que você saia daqui, para viver o projeto e o propósito dEle. Então, em nome de Jesus, a confiança que haverá em você a partir de hoje vai te manter firme, independente das circunstâncias ao redor. Firme na palavra de Deus, firme nas promessas do Senhor, firme em nome de Jesus. A esperança que vem de Deus é transbordante. Não é uma esperança que fica só dentro de você. Você já se aproximou de crente cheio de esperança? Crente que já recebeu a esperança de Deus. Ele é aquela pessoa que ele tem uma esperança que é a âncora da alma dele. Então quando você chega perto dele, ele está firmado. Ele tem uma esperança que é confiante. Ele não deixa a dúvida tomar conta dele. Mas além disso, ele também tem uma esperança que é transbordante. A pessoa começa a falar com você, aí você está passando por dificuldade, por problemas, você começa a falar com a pessoa, e ela começa a falar com você, e daqui a pouco, quando você sai de perto da pessoa, você está se sentindo renovado.
É para isso que Deus chamou todos nós. Você não sai do jeito que você chegou. Você chega perto da pessoa falando das suas dificuldades. Mas quando você sai assim, Deus vai fazer. Por que minha alma está tão abatida assim dentro de mim? Realmente eu tenho que pôr minha esperança em Deus. Não, Deus está no controle. A pessoa sai assim. Sabe por quê? Porque se você for um crente que tem a esperança que vem de Deus, você não consegue contê-la dentro de você. Essa esperança transborda. Ela transborda. E as pessoas que se aproximam de você, elas vão receber dessa esperança. Esse transbordar vai ser derramado sobre outros. Mas eu estou tão desanimado. O que houve? Estou passando por uns problemas e tal, não sei o quê. Então, olha, poxa, problemas são um problema, né? Mas, cara, não desanima. Coloca a sua confiança em Deus. Esses dias, foi ontem ou antes de ontem, eu não me lembro agora. Eu estava lá na academia e sempre assim, né? Sempre chega alguém para conversar. O Marcos e eu já tantas vezes, né, Marcos? E aí daqui a pouco chegou um rapaz, começou a puxar assunto. Aí falou, poxa, passando por isso e isso. E daqui a pouco, meu irmão, o cara que chegou com uma palavra assim de desânimo, daqui a pouco ele já estava falando de milagre. Eu já te contei um milagre que aconteceu na minha vida. A expressão do cara já tinha mudado. O jeito que ele estava falando já era outro. O Gustavo chegou lá na hora, não foi? Quando o Gustavo chegou, ainda falei assim, falando em milagre, olha um milagre chegando aí. Um lindo milagre chegando aí. Aí o Gustavo, não, vocês estão falando de milagre. Quase que virou culto. Então, a pessoa, meu irmão, essa pessoa saiu dali também transbordando. Deus nos chamou para isso. Sabe o que significa evangelho? Boas novas. Quando a pessoa se aproxima de nós, o que deve sair de nós é o evangelho. São boas novas. Tô mal, também tô. Tô triste, eu também. Tô com um problemão. Nossa, se você soubesse o meu. Que crente é você, cara? Onde a sua âncora está firmada? Onde a sua esperança está? Estou com um problema. Problemas são difíceis. Mas a gente sabe, olha o que Deus já fez na sua vida. O problema que você está vivendo pode ser muito grande. Mas eu acredito que você já enfrentou problemas grandes também, cara. Outros grandes, talvez até maiores. Verdade. Uma vez eu passei por isso, isso e isso. E aí você está fazendo, sabe o quê? O que nós aprendemos na matéria, Jeremias, fala sobre isso. Em Lamentações de Jeremias, se não me falha a memória, ele fala sobre isso. Fala, lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Lembro-me de tudo isso. E aí, quando você lê os versos anteriores, ele está falando de um monte de problema, um monte de dificuldade. Ele fala, eu me lembro de tudo isso. E a minha alma se desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas não se acabam, elas se renovam todas as manhãs. Grande é a fidelidade de Deus. Portanto, porei a minha esperança em Deus. Eu vou confiar no Senhor. Cara, quando você entende e começa a aplicar isso, quando alguém chega falando de problema para você, você não minimiza o problema da pessoa. Você se lembra, eu aprendi com Jeremias. A gente tem que se lembrar das dificuldades. Deixa a pessoa falar do problema. Deixa ela abrir o coração, deixa ela desabafar. Porque o problema é que às vezes você quer aplacar imediatamente aquilo que a pessoa quer compartilhar com você. Mas ela está falando de dores que estão afetando a alma dela. Deixa ela falar, e aí ela vai falar. E depois que ela falar, aí você se lembra, Jeremias ensinou. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, lembro-me muito bem de tudo isso. E a minha alma se desfalece, e a pessoa às vezes está, cara, muito difícil. E aí você ouviu, você agora faz a segunda parte.
Cara, realmente, problemas são muito complicados. Mas eu tenho certeza que você já enfrentou outros problemas. Você já enfrentou outras dificuldades. Talvez até maiores do que essa que você está enfrentando. Essa é grande, cara. Mas talvez você já enfrentou maiores. E não te destruíram. Você está aqui, Deus te guardou. Independente do quão próximo ou distante você se sente de Deus, Deus não deixou que os problemas te destruíssem. Você não entende que Ele tem um propósito, até no meio do problema? A Bíblia fala, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você ama Deus, não ama? Cara, eu sou tão falho, mas eu amo sim. Tá vendo? Olha aí, você está tomando para você. Eu estou dando um exemplo, você está, amém, amém. Está falando muito comigo. Realmente, cara. E aí a pessoa começa, não, eu amo. Eu sou falho pra caramba, cara. Eu cometo muito erro. Aí, eu também. Isso eu compartilho com a pessoa, eu falo, eu também. Mas sabe, o amor de Deus é tão grande, cara. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Sabe o que aconteceu hoje de manhã quando você acordou? A misericórdia de Deus se renovou sobre você. Por isso a gente está conversando aqui. Sabe por quê? A gente pode ter certeza que todas as manhãs a misericórdia de Deus. Sabe o que é misericórdia, cara? Misericórdia é quando Deus coloca o coração dele sobre a nossa miséria. A gente tem um monte de problema, um monte de dificuldade. Isso nos mataria se não fosse o coração de Deus. Sabe o que é coração? Não é o órgão, não é esse órgão que nós temos dentro de nós. Não, o coração são os sentimentos e as emoções, o afeto. Deus pega o amor dele, pega os sentimentos dele, pega as emoções dele e derrama sobre nós todas as manhãs. E é essa graça, graça é favor que nós não merecemos. É essa graça, é esse favor que nós não merecemos, que faz com que nós continuemos de pé. A gente está conversando aqui. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus se renovou sobre nós dois. Mas fala a verdade, mesmo com todos os problemas, quanta coisa Deus já fez na nossa vida. Quanta coisa Deus já fez por você. Quanta coisa Deus já nos deu a oportunidade de fazer, mesmo sem a gente merecer. Cara, é verdade. Eu já te contei de uma experiência que eu tive, e eu virei para ele e falei, qual experiência? Uma vez eu estava no mercado, e aí eu falei, você já me contou essa experiência, mas é boa. E aí ele falou, cara, aquilo foi incrível. Eu falei, foi. Deus quer fazer mais disso na nossa vida. É isso. Agora falando aqui com você. Tudo que eu falei aqui é a verdade do reino em nós. Mas é essa a esperança que nós temos que transbordar. Uma esperança viva, uma esperança confiante, uma esperança inabalável, uma esperança, meu irmão, que está firmada e fundamentada na pessoa maravilhosa de Jesus, nosso Senhor. Então essa esperança que nós temos transborda. A gente não consegue conter. Deixa ela transbordar na sua vida ainda esse ano. Tem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Tem pessoas que Deus vai colocar, que Deus colocará no seu caminho, para poder ouvir o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de Cristo. Fale das boas novas. Deixa a pessoa desabafar. Ouça o lamento. Lembre-se de Jeremias. Lembre-se do lamento. Mas depois traga a esperança em Deus. Faça ela transbordar em você. Renova a sua... Cara, quando eu falo do amor de Cristo, quando eu falo do Evangelho, a minha esperança se renova. Uma pessoa um dia virou para mim e falou assim, quando você fala de Deus, eu sinto tanta verdade em você. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei, sabe por quê? Porque eu não falo do que eu acho, eu falo daquilo que eu tenho certeza. O amor de Deus é tão maravilhoso. A graça, a misericórdia, o perdão, sabe, é tão maravilhoso. Como não sentir quando nós estamos falando desse Deus? Então, a esperança que vem de Deus é transbordante. Em último lugar, a esperança que vem de Deus
nos renova. Lembra o que eu acabei de falar? Quando eu falo da esperança de Deus, da esperança que eu tenho em Deus, as pessoas ouvem e elas são renovadas, mas eu também sou renovado. Você também é renovado quando você fala. Então agora, olha quantos crentes tem aqui, quantos estão diante dessa mensagem, quantos assistirão essa mensagem em outros momentos. Imagina, Deus está levantando um exército de homens e mulheres que estarão com a esperança firmada em Deus, uma âncora para a alma. Homens e mulheres, meu irmão, que vão, transbordar essa esperança por onde passar, uma esperança confiante em Deus. E quando você transborda, você se renova. Um exército de homens e mulheres que não vão ficar se lamentando junto com aqueles que estão se lamentando. Não vão ficar, eu estou com um problema, eu também estou. Estou passando por uma luta, nossa, a minha é demais. Eu não sei o que, não. Fala daquilo que Deus já fez. Lembra que você já passou por problemas maiores. Mas não lembra para a pessoa, lembra dentro de você. Deus já me livrou de problemas maiores. Deixa eu te falar uma coisa, só te lembrar. O que Davi falou com Saul, quando ele foi falar assim, olha, deixa que eu vou enfrentar o gigante, Senhor. Saul falou, você é só um menino. Ele falou, Senhor, um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. E um urso veio contra as ovelhas. E eu lutei com aquele urso. E eu venci o urso. E eu tirei a ovelha da boca do urso. Outra vez um leão veio para atacar as ovelhas. Imagina o rei ouvindo aquilo, cara. Ele deve ter falado, esse menino viaja. Ele lutou contra um urso e contra um leão e venceu. Mas o rei não sabia que o poder de Deus já estava sobre Davi. Assim como o poder de Deus já está sobre você. O poder de Deus já está sobre nós. Quem aqui tem em si o Espírito Santo? Fala glória a Deus por isso. Se o Espírito Santo está em você, então está tudo aí dentro de você. O poder para vencer leões, ursos, gigantes. Não importa o tamanho do problema. Deus está com você. Nós não podemos nos esquecer disso. Se a nossa esperança estiver em Deus, Deus estará conosco. E aí, essa esperança vai trazer renovo sobre nós em dias difíceis. Vai trazer renovo sobre nós quando estivermos diante de adversidades. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jó, capítulo 14, verso 7. Para a árvore pelo menos há esperança. Se cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramo como se fosse muda plantada. E aí você fala, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Jó aqui estava passando por um tempo de desesperança. Um tempo de desespero. Mas ele se lembra que até para a árvore cortada, mesmo que o tronco dela esteja apodrecendo, envelhecido no chão, mesmo que as raízes dela estejam ressecadas, só com aquela brisa, só passando a brisa por ela, só o cheiro das águas. Quando fala o cheiro das águas é isso, é aquela brisa que passa. Só o cheiro das águas, ela pode brotar de novo. Como se ela tivesse acabado de ser plantada. Você já viu uma árvore cortada? Aí às vezes você olha, tem aquele brotinho nascendo, aquele ramo nascendo, é coisa linda, cara. Você fala, olha, parece estar morta a árvore, mas tem vida ainda. Talvez você está olhando para a sua história, para a sua situação, talvez você conhece pessoas que parece que já estão mortas. Não tem mais solução para o problema, para a situação, não tem mais. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa, se a sua esperança foi a esperança que vem de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo é representado em vários momentos pelas águas. O próprio Jesus falou, eu sou a fonte de água.
Quem crê em mim, como quem tem sede, venha e beba dessa água. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E a Bíblia diz que ele estava falando do Espírito Santo que mais tarde seria dado para aqueles que nele crescem. Tem alguém aqui que crê no Senhor? Então o Espírito Santo pode fluir em você e através de você. Do interior dessa pessoa, disse Jesus, fluirão rios de águas vivas. Agora Jó disse que só ao cheiro das águas, uma árvore que parece morta pode brotar. Imagina você que tem em si o Espírito Santo. Imagina pessoas que Deus vai trazer e aproximar de você, para que ao fluir das águas do Espírito de dentro de você, nesse transbordar de esperança, nesse transbordar da esperança que vem de Deus, essa pessoa vai ser inundada, vai ser lavada, o Espírito vai passar por ela, como ele flui de você, ele vai passar por essa pessoa, e ainda que ela se sinta como uma árvore morta, em nome de Jesus, ela vai voltar a ter vida para a glória de Deus. Sonhos que se perderam, planos que já, sabe, não, está morto, não tem mais jeito, isso não dá mais para mim. Deus vai ressuscitar através de uma esperança viva e firme na palavra dele. A esperança que vem de Deus, ela nos renova. Jeremias 17, verso 7 diz assim: mas bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que essa esperança que vem de Deus, essa unção de Deus que está sendo derramada sobre a nossa vida, esse poder de Deus que está sendo derramado sobre nós aqui nessa noite, vai produzir isso em nós, irmãos. Não importa dias difíceis, não importa problemas, não importa dificuldades, adversidades, as suas raízes estarão fundamentadas no Espírito Santo de Deus, e as águas do Espírito irão gerar em você vida, força, saúde, poder, para que você possa viver o projeto de Deus. E mesmo no tempo de seca, onde outras pessoas dirão assim: como é que ele pode estar passando por isso e continuar alegre, continuar firme? É o Senhor que vai gerar vida em você. Você não vai deixar de dar frutos, você não vai deixar de estar em paz, porque o poder de Deus se manifestará na sua vida. Toma posse disso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E eu concluo essa mensagem dizendo para você que a nossa esperança, a nossa fonte de esperança é o Senhor Jesus. A nossa fonte de esperança. Olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1. 1 Timóteo 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança, mas também o Espírito Santo é a nossa esperança. É a fonte da nossa esperança. Como eu li aqui o texto de Jeremias 17, 7 em diante, e de Jó 14, verso 7 em diante, mostra que o sopro do Espírito, que as águas do Espírito podem renovar nossa esperança. Sua esperança talvez estava se esvaindo, mas é porque era uma esperança fundamentada em planos humanos. Mas nessa noite você está recebendo a esperança que vem de Deus. E você vai poder dizer, por onde você passar, por onde você estiver, em dezembro de 2023, eu recebi
A esperança que vem de Deus. Quando o inimigo tentar roubar a sua esperança, quando os problemas se levantarem, você vai poder dizer: eu recebi a esperança que vem de Deus. Quando a sua alma começar a se afligir dentro de você por causa das adversidades, você vai poder dizer como o salmista, no verso inicial que nós lemos aqui: por que está tão abatida dentro de mim a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. No dia 28 de dezembro de 2023, eu recebi a esperança que vem de Deus. Nada vai roubar a minha esperança. Você vai poder declarar isso. A nossa esperança, a nossa fonte de esperança, também é Deus o Pai. Deus o Pai é a nossa fonte de esperança. Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmos 39, verso 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Mas agora, Senhor, quando você olha para as adversidades, quando você olha para as circunstâncias, o que é que eu posso esperar de uma situação dessa, Deus? Aí você declara: a minha esperança está em Ti, Senhor. Ainda que a situação pareça contrária, como Abraão, Senhor, eu vou crer em esperança contra essa esperança humana. Ainda que os homens digam o contrário, a minha esperança vai continuar no Senhor. Olha, Jeremias 29, verso 11, é um texto que eu sempre cito aqui. Você deve guardar ele no seu coração. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Deus é a nossa esperança. Então, em nome de Jesus, não se desespera. Não se desespera. E por último, nós precisamos compreender que a palavra de Deus é a nossa fonte de esperança. A palavra de Deus é a nossa fonte de esperança. Olha o que diz o salmista Davi no Salmo 119, verso 81. Ele diz: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Estou quase desfalecido, aguardando a salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Deposite a sua esperança na palavra de Deus. Que Deus falou com você. Tem pessoas que não caminham por fé, porque não estão caminhando pela palavra de Deus. Tem pessoas que não alcançam, não conquistam as promessas que Deus fez, ou ainda não conquistaram, porque não tinham a esperança que vem de Deus, não mantinham a sua esperança na palavra do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. E a partir de hoje, em nome de Jesus, sua esperança estará firmada em Deus. A sua esperança estará firmada na palavra de Deus. A sua esperança será uma esperança transbordante, uma esperança renovadora, uma esperança viva, uma esperança firme, fundamentada em Deus e na sua palavra. Coloque a mão sobre o seu peito, levante uma das mãos. Eu quero convidar você a dizer assim: Senhor Deus, o Senhor é minha fonte de esperança. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor é minha fonte de esperança. Diga: Espírito Santo, o Senhor é minha fonte de esperança. Diga assim: Senhor Deus, a tua palavra é minha fonte de esperança. Então que a minha fé esteja firmada no Senhor, que a minha esperança seja uma esperança fortalecida em Ti, que eu possa entrar no próximo ano com uma fé inabalável, pelo poder da esperança que vem do Senhor.
e seja uma esperança transbordante, uma esperança renovadora. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você crê que recebeu isso nessa noite, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele, creia no poder de Deus que está sendo derramado aqui sobre a sua vida nessa noite. Glória a Deus, obrigado, Senhor.